Se nós chegarmos perto de muitos que creem em Jesus hoje, indagarmos deles o que eles estão bebendo nas igrejas, creio que uma grande parte não terá discernimento e não sabe como responder esta questão. É a questão primordial para o nosso crescimento espiritual. A palavra que nós bebemos na igreja. A igreja é o lugar da alimentação daqueles que creem, pois devemos transbordar de entendimento espiritual. Mas ninguém vai transbordar de entendimento espiritual, a não ser que seja servido um leite espiritual genuíno, como está escrito na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 2. Assim nos diz o Espírito: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. O genuíno leite espiritual. Portanto, devemos meditar se estamos bebendo o leite espiritual verdadeiro. O leite espiritual que nos faz crescer para a salvação. Na verdade, quando nós lemos os versículos seguintes, nós compreendemos e percebemos o que deve ser ministrado na igreja e como deve ser a vida na igreja, quando o leite espiritual verdadeiro é ministrado pelas lideranças ou por aqueles que pregam. Ele diz no versículo 3, vamos ler o 3, o 4 e o 5. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Portanto, quando nós bebemos o leite espiritual genuíno, nós experimentamos a bondade de Deus. Essa é a primeira coisa. No versículo 4 diz assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Eis aqui a questão. A finalidade de bebermos o leite espiritual verdadeiro é nós sermos edificados como casa espiritual. Veja que a finalidade desta casa é oferecer sacrifício espiritual agradável a Deus por intermédio de Jesus Cristo. O que vemos hoje nas igrejas inventadas ou fundadas por homens é que não há sacerdócio espiritual agradável a Deus. Pelo contrário, não há nada por intermédio de Jesus Cristo, mas as coisas são feitas por intermédio do homem natural, do homem carnal, com interesse de agradar a carne e agradar as almas humanas, para que elas se juntem cada vez mais e estejam satisfeitas. Quando nós compreendemos o que é o leite espiritual genuíno e o que é a casa espiritual a qual deve ser edificada, nós chegamos à conclusão de que nada nas reuniões da igreja pode ser feito sem Jesus Cristo. Por intermédio de Jesus Cristo, ou sacrifício espiritual, entendemos que negar a nós mesmos e tomarmos a cruz é atitude. E, sobretudo na reunião da igreja, a carne não deve se manifestar. E não pode se manifestar, pois está escrito que a carne viva é imunda. A reunião da igreja não deve ter manifestação da carne. Mas, por meio do Espírito, é que Jesus Cristo se manifesta. E assim, nós vamos crescendo e compreendendo que somos pedras vivas para esse edifício.
e para sermos sacerdócio santo. Portanto, que sacrifício há em tocar um instrumento? Que sacrifício há em cantar uma música ou cantar um hino? Que sacrifício há ficar sentado assistindo apresentações de pessoas que ensaiaram coisas segundo a carne? Que sacrifício há quando ouvimos leituras que são meras repetições do que está escrito, sem nenhuma inspiração ou manifestação do Espírito Santo, por meio de profetas, palavra de conhecimento, por meio de discernimento de espíritos? Está desaparecendo a manifestação dos dons espirituais porque a carne tomou o seu lugar. Assim, nós temos leite espiritual falsificado. Quando a igreja toma o leite espiritual falsificado, ensinamento sob divisão é um leite espiritual falsificado. Ensinamento sobre louvor segundo a carne e a sua aceitação como título de adoração é leite espiritual falsificado. Por quê? Porque para adorar a Deus devemos conhecê-lo em espírito e em verdade. E o Espírito de Deus está dentro de cada um de nós e é somente em nosso interior que podemos conhecê-lo. Ensinar as coisas segundo a carne ou reunir o povo que forma a igreja segundo a carne com instruções carnais é leite espiritual falsificado. O resultado disto podemos ler no capítulo 2 da segunda carta, onde diz assim no versículo 3. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Veja que a avareza é a questão financeira. Há muitas facilidades quando as lideranças usam cobrar impostos para que os crentes frequentem as suas reuniões, sendo que Jesus Cristo já pagou toda a dívida e não há mais nada a pagar. Nós percebemos que são movidos por avareza. É fácil tirar na lei de Moisés, tirar no Antigo Testamento palavras que induzem, nos dá a impressão que temos que dar dinheiro para Deus, o Criador do céu e da terra e dono do universo. Veja que isto é ser movido por avareza. Isto é leite espiritual falsificado. Toda vez que você dá algo a título de agradar a Deus por meio financeiro, você está bebendo um leite espiritual falsificado. No versículo 2, diz assim: E muitos seguirão suas práticas libertinas. Por causa deles será infamado o caminho da verdade. O que há de má fama no meio evangélico, ou nas igrejas hoje, é em razão de lideranças corrompidas, é em razão de leite espiritual falsificado, de ensinamentos humanos, ensinamentos de demônios, doutrinas carnais, doutrinas de homens. Veja que esse comércio é com palavra fictícia. O que são palavras fictícias? Leite espiritual falsificado. Palavra fictícia é invenção do homem. Por isso, hoje, há milhares e milhares e milhares de igrejas fundadas por homens, com nomes dados pelos homens. Assim, fazem como querem com a Bíblia. Usam a Bíblia. Leem a Bíblia. Mas perceba que não há sacrifício agradável por meio de Jesus Cristo. Pelo contrário, a carne é dada o seu lugar e ela é enaltecida nas reuniões da igreja. E o homem natural diz: isto tudo é uma bênção. É como no caso do bezerro de ouro. Vamos fazer uma festa ao Senhor, usando o ídolo. Portanto, nós devemos estar muito atentos. E como aqueles que creem, atentos ao que bebemos. Vamos beber o leite espiritual que vai nos tornar espirituais. Pedras vivas? Sim, não há vida sem o Espírito de Jesus Cristo. Este é o Espírito da unidade.
é o espírito de amor, do perdão e da misericórdia. É por meio de tomar a cruz e negarmos a nós mesmos e conferirmos com o que está escrito e com o que Jesus disse e os apóstolos ensinaram, buscando no Espírito Santo, aquele que nos ensina e nos guia a toda a verdade, é essa realidade espiritual de sermos a casa espiritual, o lugar onde Deus, que é Espírito, mora e faz sua vontade aqui na terra como é feita no céu. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Que esteja muito claro para nós o que é leite espiritual genuíno e o que é leite espiritual falsificado. É a palavra do homem. O genuíno é a palavra do Espírito Santo. Bendito seja Jesus Cristo, louvado seja o teu nome eternamente. Amém.